Boa tarde. Hoje é dia 11 de maio de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Ana Júlia, o Enzo, a Vitória, a Evelyn, a Ana Laura, a Júlia, o Vitor, o Cauã, o Pedro, o Matheus, a Adriele, o Jonathan, o Eduardo, o Gabriel, o Igor, o Eric e o Micael. E as demais alunas que estão faltando hoje, são 2 alunas que estão faltando hoje. Quando falta, o aluno deve assistir a aula que perdeu. Por isso a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática, situação aprendizagem 2, parte 4. Essa atividade é uma atividade do caderno do aluno primeiro semestre, referente ao segundo bimestre. Você viu o que é feito lá? E nós vamos dar continuidade então. Material enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Um abraço, pediram abraço lá no YouTube. Então vou mandar um salve para a aluna Pamela Aparecida Ferreira dos Santos. Ela é da cidade de São Vicente, né? Litoral do estado de São Paulo. Fica entre Praia Grande e Santos. Fica entre São Vicente. São Vicente fica entre Praia Grande e Santos. Eu morava em Praia Grande e estudava em Santos, na faculdade lá. Todo dia passava pela essa cidade, viu que chique? E a aluna Ana Paula de Camargo, da cidade de Taboão da Serra, que fica a 264 quilômetros de Guapiara. E a Vitória está lembrando aqui também que é para a gente mandar um salve para a Jennifer, aluna do 9º ano B lá da Escola Noel, né? Que é também minha aluna lá, mas lá eu dou aula de tecnologia para ela e ela bloqueia o professor do status dela, né? Mas tudo bem. Ela não deixa de ser boa aluna por causa disso. Então, um salve para todos esses 3 alunos aí. Página 43. Lá fala sobre a situação aprendizagem 2. Lá fala assim: conhecer os produtos notáveis e, respectivamente, os casos de fatoração é a abordagem da situação aprendizagem 2. Além de aplicar aos casos dos produtos notáveis na resolução de equações polinomiais. Subindo então agora a habilidade que nós estamos estudando. A habilidade é a EF09MA09. Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau. Objetos de conhecimento: expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis. Resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de fatorações. Equações polinomiais é equação do 2º grau. E a forma mais famosa de resolver, que é mais aplicada, é a equação de Bhaskara, né? É uma fórmula que um matemático indiano, Bhaskara, que tinha o sobrenome Bhaskara, ele chegou nessa equação, e essa equação sempre resolvia. E aqui ele está mostrando que tem uma outra maneira, que é pela maneira da fatoração, tá? E a gente vai chegar no momento que a gente vai aprender a fazer isso. Eu não lembro, na apostila nunca apareceu para ensinar Bhaskara para vocês, né? Achar x1 e x2. Talvez seja no 4º bimestre, eu não consigo chegar no 4º bimestre. Antes, se Deus quiser, nós vamos chegar no final da apostila do 4º bimestre. Página 48, atividade 4. Produtos notáveis. Quadrado da diferença de 2 termos. 4.1. Qual é a área do quadrado branco da figura a seguir?
Então aqui está a figura. Isso aqui a gente resolveu, lembra? Né? Então eu vou só passar aqui. A 4.1 a gente resolveu. É a 4.2 que a gente não resolveu. Para quem está assistindo pelo YouTube, se veio procurar a 4.1, na vídeo anterior a essa tem a 4.1. Tem na playlist na descrição do vídeo, ou quando você correr lá para o fim do vídeo, tem lá nas janelinhas do lado esquerdo a janelinha da aula anterior a essa. Então 4.2. Em qualquer expressão algébrica na forma abre parênteses, a menos b elevado ao quadrado, com a e b. O que quer dizer esse ezinho aí que não é e? Esse aqui, ó, esse símbolo. Pertence. Quando tem um tracinho cortado, não pertence, né? Já sei que vocês estão indo fazer tatuagem lá. João pertence a Maria. A hora que terminar, é só colocar um tracinho. João não pertence mais a Maria. Obrigado. Né? Então, A e B pertencem aos conjuntos. O que é o R? Qual é o conjunto que representa pelo R? Natural, inteiro, racional ou real? Ficou na dúvida entre o racional e o real por causa que os dois começam com R, né? Números naturais é pela letra. Qual é a letra dos números naturais? Calma aí, eu vou apertar pausa na gravação que a minha mesinha digitalizadora não está funcionando. Então lá. Então, só revisando rapidamente aqui, números naturais, representado por qual letra? Naturais. N. Aí os números inteiros são todos os números naturais e mais os números negativos. Qual é o número, qual a letra que representa? Z. Aí já lascou tudo. A gente já sabe que não é a primeira letra que representa, né? Porque senão era para ser I. I de inteiros, né? Então o I é de imaginários. É inteiros, meu, querendo dizer a Vitória. E os números racionais é representado por qual letra? Não. Q. Certo? E os números irracionais? Eu falei errado, não é os irracionais, é o I. Os números irracionais. E os números racionais e irracionais juntos são o quê? Números reais. Então reais é a letra R. Então ele fala que a letra A e a letra B tem que ser um número real, não pode ser um número imaginário. Ele pode ser um número natural, ele pode ser um número inteiro, ele pode ser um número com vírgula, ele pode ser uma raiz quadrada de 2, que é um número irracional, mas todos esses são números reais. Você realmente consegue achar ele na reta numérica, tá? Então, A menos B ao quadrado com A e B pertencendo aos números reais e, olha lá uma diferença, o A tem que ser maior do que o B. Alguém sabe por que o A tem que ser maior que o B ou não? Faz sentido? Alguém tem algum sentido? A menos B ao quadrado. Por que o A tem que ser maior que B? Porque é o maior tirando o menor, certo? Então, olha lá, achando a diferença agora. Temos então que A menos B ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o B mais o B ao quadrado, certo? Isso daqui, se você fizer a distributiva, olha, tem duas maneiras. A menos B vezes A menos B, aí você faz distributiva, chuveirinho, né? Primeiro vezes primeiro, primeiro vezes segundo. Segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Então lá, mais vezes mais, mais. A vezes A ao quadrado. Mais vezes menos, menos. A vezes B, AB. Aqui é vezes. Mais vezes mais. Não, aqui é menos, desculpe, aqui é menos. Menos vezes menos vezes mais, menos. B vezes A, AB. Ah, não é BA, professor? Tanto faz a ordem, mas daí a gente, como é organizado, pelo menos na matemática a gente é organizado, a gente coloca em ordem alfabética. O A primeiro, depois o B. Menos vezes menos,
mais B vezes B, B ao quadrado. Você vai falar, professor, deu errado. O meio aqui está diferente. Menos AB com menos AB, eu tenho menos 1AB. Menos 1AB. Isso. Olha lá, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Deu certinho. Outro jeito é isso daqui. A menos B ao quadrado. Lembra? Para eu fazer o produto notável, é o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? A ao quadrado. Copia o sinal. Qual é o sinal? Menos. Duas vezes o primeiro termo com o segundo termo. Quem é o primeiro termo? A. Quem é o segundo termo? B. Mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? Pronto, lá. Deu certinho. Tá? Das duas maneiras dá certo. Aí ele fala, com base nessas informações, escreva o que vem ser ao quadrado da diferença de dois termos. Aí eu coloquei assim. Vamos relacionar o quadrado da diferença dos dois termos da seguinte maneira. O quadrado do primeiro termo, então olha que eu falei para vocês, está escrito em português o que eu falei, ó. Primeiro termo menos o segundo termo. Então vamos lendo em português, vamos fazendo. O quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo, Vitor? Quem é o primeiro termo? A ou B? Não, um deles só. Quem é o primeiro? A. Então como que eu faço o quadrado dele? Ah, eu faço A e faço um quadradinho em volta dele? Não. Como que faz o quadrado de um primeiro termo? O quê? Como que eu faço o quadrado de A? Sei não, sei. Não? O que você está fazendo aí a hora que está explicando? Quem sabe como que faz o quadrado do A? A ao quadrado. Lá, John, ele falou que você sabe, então a próxima pergunta para você. Presta atenção aí, John. Menos, o que quer dizer menos? Subtrair. Como que é o sinal do menos? É o menos. Duas vezes. Duas vezes. O produto. O que é produto? Multiplicação. Isso. O produto do primeiro termo pelo segundo termo. Então, o produto do A vezes o B. Aí vem aqui. Mais. O que é o mais? É uma adição. Mais o quadrado do segundo termo. Agora você vai acertar. Se o segundo termo é B, como que eu faço o quadrado de B? Olha como que era o quadrado do A ali, ó. Olha na tela. A elevado a 2. Então como que é o quadrado do B? É elevado a 1? B Elevado elevado a 2. Muito bem. Viu? Prontinho. Chegamos. Ali está em português o que a gente faz usando a técnica aí de pegar o primeiro e elevar ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro termo e o segundo termo, depois mais o quadrado do segundo termo. Certo? Pause para registro, podemos ir para a próxima. Pause, deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, tá aqui já o 4.3. Eu vou fazer aqui o 4.3 e aí vou apertar pause. Quem não fez, a maioria fez lição de casa, então daí a gente vai esperar muito e vai perder muita aula. Tá. Presta bem atenção. Agora, use essa estratégia para calcular a área dos quadrados a seguir. Você vai falar, mas que ganho. 89 ao quadrado é mais fácil fazer 89 vezes 89 vezes 9, 81. Subiu 8. 9 vezes 8, 72. Com mais 8, 80. Matei o 9, coloca a cruzinha, vai com Deus. 8 vezes 9, 72, fica o 2, sobe o 7. 8 vezes 8, 64, com mais 7, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Muito bem, Vitória. 71. Aí soma todo mundo. 1 mais ninguém, 1. 0 mais 2, 2. 8 mais 1, 9. 7 mais ninguém, 7. Ah, 7.921. Tá errado. Eu achei o quadrado de 89, mas ele quer que eu use a estratégia. Quer que eu use a estratégia. Então eu tenho que usar aquela estratégia. O quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo
menos o. Então, se ele falasse só calcule a área do quadrado dos números abaixo, eu faria assim, 89 vezes 89, achar a resposta. Mas, como nós não somos uns alunos que somos teimosos, nós vamos resolver. Abre parênteses, quadrado. Quem menos quem vai dar 89? Opa, pode fazer 90 menos 1? 90 menos 1 dá 89? Sim ou não? Sim. Então vamos fazer agora do jeito que eles querem. O quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 90 ao quadrado. Menos 2 vezes. Quem é o primeiro termo? 90. Quem é o segundo termo? 1. Então 2 vezes 90 vezes 1. Mais o quadrado do segundo termo. Quem é o quadrado de 1? 1 ao quadrado. Resolvendo. 90 ao quadrado. 9 ao quadrado dá quantos? Opa, já ia viajar na maionese aqui. 81. Mas é 90, professor. Você aumenta 2, 0. Por que isso? Porque é um truque, ó. 90 vezes 90. Se corta esse 0 e vem aqui embaixo. 9 vezes 0, 0. Entenderam? Esses dois zeros estão aumentando. Porque daí 9 vezes 9 dá 81. É um truque, tá? Ah, não entendi, professor. Então faz a multiplicação do 90 vezes 90 mesmo, tá bom? Menos. Eu resolvo menos 2 primeiro? Não. Primeiro eu resolvo todas as multiplicações. E a potência também é uma multiplicação. 2 vezes 90. 180 vezes 1. 180. Mais. Quantos que é 1 ao quadrado? 1. Agora eu faço 8.100 menos 180. 8.100 menos 180. 0 que tira 0. 0 que tira 8. Não dá, empresta o vizinho. 10 que tira 8. 2. 0 que tira 1. Não dá, empresta o vizinho. 10 que tira 1. 9. 7 que não tira ninguém. 7. Calma, não terminamos ainda, né? Deu quantos? 7.290. Erramos. É, 920. Errei 2 vezes, então. 7.920. Mas não era 7.921? Ah, boa, Pedro. Tenho mais 1. Quantos que dá? 7.921. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. 100 menos 11 dá 89? Se eu fizer da mesma tática, vai dar certo? Vai dar, tá bom? Vai ficar 100 ao quadrado menos 2 vezes 100 vezes 11 mais 11 ao quadrado. 100 vezes 11, 1 vezes 1, 1. Quanto zero eu vou aumentar? 4. Porque eu estou levando a 2. 1, 2, 3, 4. Menos 2 vezes 100, 200 vezes 11. Corta, corta. 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2.200. 2.200. Mais 11 ao quadrado, 121. 10.000 menos 2.200 dá 7.800. 7.800 mais 121 dá 7.921. Ó! Dá pra fazer quantos desse? Dá pra fazer quantos desse aqui? Infinitos. Certo? Infinitos. Então, alguém pode ter feito diferente, mas o importante é que chegue na mesma. Certo? Sim. Não? Mas legal que você tentou fazer. Pausa. Pause? Não, vamos fazer a B, depois a gente aperta a pause. Então vamos lá. Deixa eu tirar o celular que está muito barulho. Tá. 77. Com uma conta de menos. Quem menos quem que dá 77? 80 menos 3. Quadrado do primeiro, 80 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é 80, vezes o segundo termo, que é 3. Ah, professor, o sinal não vem junto? Não, não vem junto, tá? Mais o segundo termo ao
quadrado. Quantos que dá 80 vezes 80? 8. Quase. 8 vezes 8. 64. Zero. Quantas vezes você vai repetir o zero? 2. Se fosse 2 zero, quantas vezes você repetiu os 2 zero? 0, 0, 0, 0. Tá bom? É um truque. Menos 2 vezes 80. 160. 160 vezes 3. 340. Não. 360. Pensa comigo. Se fosse 150 vezes 3, isso. Se fosse 150 vezes 3, dá o 450, não é? Mas é 10 a mais. 3 vezes 10 é 80. Então é 80 a mais. 450 mais 80, mais 30, 480. Mais 3 ao quadrado. 9. 6.400 menos 480. Se fosse menos 400, ficava 6.000 menos 5.920. Mais 9. 5.929. Como a Vitória não acredita na própria conta dela, nós vamos fazer aqui, ó. 77 vezes 77. Ó. Acertou? Essa ou não? Então, o Durkheim pede de outro procedimento, né? Esse procedimento do quadrado da primeira. Agora a última aqui, depois eu aperto pause para registro. 98. Como que eu posso fazer 98? A Vitória falou 100 menos 2, certo? Eu poderia fazer 1.000 menos 102? Não, 1.000 não. 1.000 menos 902? Posso, mas vai dar muita conta. Vai chegar no mesmo resultado. Só que não vamos fazer o 100 menos 2. Ó, abre parênteses. 100 menos 2 ao quadrado. Seguindo o esquema. Primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo, que é 100, vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? É o 2. Mais o segundo termo ao quadrado. 100 ao quadrado. 1 vezes 1? 1. Quantas vezes eu vou repetir o 00? Quantas vezes eu vou repetir o 00? Não. 2 vezes eu vou repetir o 00. Uma vez, 2 vezes. Você estava falando 4 0, mas eu estava perguntando outra coisa. Menos 2 vezes 100, 200. 200 vezes 2, 400. Mais 2 ao quadrado, 4. 10.000 menos 400. Não. Você fez 10.000 menos 400. 9.600. Isso. 9.600 mais 4. 9.604. Mas o Pedro falou, não, a Vitória errou. Eu que falei certo, mas a Vitória errou. Então vamos ver se o Pedro estava certo também. 98 vezes ele mesmo. Ó, tá certo. Ele errou, eu acertei. O estranho eu acertei as duas, mas errei a primeira. Pause para registro. Na página 49 ainda, 4.4. Desenvolva algebricamente e represente geometricamente cada quadrado da diferença de dois termos. Considere o primeiro termo considere que o primeiro termo é maior do que o segundo termo. Então, ó, por que ele manda considerar que o primeiro termo tem que ser maior que o segundo termo? Você sabe ou não? Lembra que ele falava que o primeiro termo tem que ser maior que o segundo termo? O porquê? Boa pergunta, Pedro. Por quê? Veja bem aqui. Veja bem. Veja no desenho. Imagine que você tem um quadrado de 5 centímetros por 5 centímetros. Ele é o primeiro termo, certo? Ele é o primeiro termo. Aí você quer tirar 3 dele. Você vem aqui e conta. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5, você vai tirar 3. 1, 2... 1, 2,
3. Sobraram quantos? 2. Aqui do outro lado também tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. E você vai tirar 3. 1, 2, 3. Aí ficou o quadradinho aqui, não ficou? Agora, se fosse o contrário, um quadrado de 3 centímetros e 3 centímetros. Aí se dividiu ele em 3 partes, vai tirar 5. 1, 2, 3... Ué? Não tem como. Por isso que o primeiro termo sempre tem que ser maior que o segundo termo, tá bom? E ali quando está x, ele pede que você entenda que o primeiro termo é maior. Como que ficaria isso aqui então, usando a tática do 4.2? Leiam o que está escrito 4.2. O quadrado do primeiro termo menos. Então vamos lá, primeiro, quadrado do primeiro termo. Quem são os termos? É x e 3. Quadrado do primeiro termo. Como que fica o quadrado do primeiro termo, Vitor? Como que fica o quadrado do primeiro termo? Já que o primeiro termo é x. Já acertou 2 vezes hoje. Vai acertar agora de novo. Quantos? X elevado a 2. Muito bem. Vamos ver se o Eduardo entendeu depois. Tá ali dando uma espreguiçada, Eduardo. Ou x ao quadrado também, né? Menos 2 vezes o produto dos dois termos. Como que é o produto de x vezes 3? X vezes 3. Mais o quadrado do segundo termo. Como que é o quadrado do segundo termo, Eduardo? Quem é o segundo termo? Quem é o segundo termo? Calma, deixa eu escutar ele lá. Quem é o segundo termo? O x é o primeiro termo. Quem é o segundo? 3. Como que eu faço quadrado de 3? Hã? Jonathan, como que fica? Não sabe também? Mas o que vocês estão fazendo na aula hoje, rapaziada? Meu Deus do céu! Tá só de corpo presente. Então presta atenção. É 3 elevado ao quadrado. Certo? Resolvendo. X ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3. Dá quantos? 2 vezes x vezes 3. 2 vezes 2x menos o x? Não, esquece o menos. O menos já está aqui. 2 vezes o x vezes o 3. 6x. 2 vezes x dá 2x. 3 vezes 2x dá 6x. Mais 3 ao quadrado. Quer dizer que é 3 vezes ele mesmo. Dá 9. Pronto. Só isso. Agora representando desenhado. Tá aqui. Tamanho do x. Certo? Oi. Hã? Ah, daqui a pouco eu acho que vem. Então aqui. Aqui está o tamanho do x do lado. Agora vou tirar 3. X menos 3. Do outro lado. X menos 3. Aí tirei um lado. Tirei o outro. Você viu que aqui foi tirado 2 vezes? Foi tirado 2 vezes, ficou negativo. Daí eu devolvo ele no fim. Por isso que a expressão é 2x, x ao quadrado menos 3x mais 9. Só que aqui poderia ser 6, viu? Não sei por que eu não deixei 6 aqui. Eu vou arrumar lá para ficar bonitinho. Então fica menos 6x ao quadrado. Continuando. Olha lá o outro aqui. 3 vezes x menos 1 ao quadrado. Você lembra que se falar que isso aqui vale x? Então você vai pegar outro x. Ou seja, se pegou um quadrado de 3x de lado. Aqui vai ter x e x. Ou seja, um quadrado que tem quantos x de lado? 3 vezes o x. Tem 3x. Outro lado, 3 vezes o x.
E aí ele tira 1. Ele tira um x? Não, ele tira uma unidade, que tem que ser menor do que x. Ele tirou esse pedacinho, certo? E aqui também ele tira esse pedaço, por exemplo. Tá bom? E aí, formando o desenho, ele vai formar algo parecido com isso. E aí, a expressão a gente já vai fazer. Deixa eu fazer o quadrado mais bonitinho aqui, que o que a Vitória fez está muito feio. É louco, Vitória. Aí. Paguei o da Vitória, agora vou fazer o meu. 3x, do outro lado, 3x. Vai tirar uma unidade de um lado e uma unidade do outro lado. É aí a hora que eu for tirar os retângulos, olha lá. Um retângulo de 3x menos 1. Nem parece que foi eu que tô fazendo. Então não, Vitória. É porque o que parece que você fez, já paguei já. Tô brincando, vou fazer uma retratação aqui. O feio é meu, bonita da Vitória. Senão eu vou perder uma boa aluna aí, porque ela vai ficar brava comigo aí. Então, olha lá. Agora, a expressão é aquele esqueminha lá de novo. Vamos lá? Presta atenção aqui, ó. 3x menos 1 ao quadrado. Quero ver quem vai conseguir acertar. Quem é o primeiro termo? 3. Errou. X. Errou. 3x, acertou, Ana. O 3x é o primeiro termo. Quem é o segundo termo? 1. Então vamos lá. Pega o primeiro termo e eleva ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Mais o segundo termo ao quadrado. Agora resolve. Quantos que dá 3x ao quadrado? 3 ao quadrado? 9x. 9. X ao quadrado? X ao quadrado. Não é só 9x. É 9x ao quadrado. Menos, eu copio. 2 vezes 3, x. 6x vezes 1. 6x. Mais 1 ao quadrado. 1. Pronto. Chegamos no final da equação. 9x ao quadrado menos 6x mais 1. Vamos lá. Certo? Bonitinho. Chique no último. Vitória que fez. E agora? Agora a Vitória vai fazer direto aqui. Quer ver? Ó a Vitória fazendo. Quem é o primeiro termo? Quem é o primeiro termo? K. Só o K? Sim. Quem é o segundo termo? Raiz quadrada de Quem é raiz quadrada de 3? 1,71. Aproximadamente 1,73. Não, mas eu quero saber exatamente qual é o valor exato de raiz quadrada de 3. A Ana fez uma cara lá como quem diz, não dá para saber, né? Ela é irracional, ela não tem fim. Então quando você está trabalhando com esse número, você trabalha com ele mesmo. Raiz quadrada de 3, não resolve. Então lá, fiz o quadrado que tinha o lado valendo K. De cada lado eu vou tirar raiz quadrada de 3. Olha lá, menos raiz quadrada de 3. E do outro lado eu tiro raiz quadrada de 3. Aí tiro o retângulo de um lado, tiro o retângulo do outro. E por isso que como eu tirei 2 vezes aqui o retângulo, eu tenho que devolver um depois. Fazendo então o método que a gente aprendeu na 4.2 hoje. K menos raiz quadrada de 3 ao quadrado. Como que é mesmo? Quem lembra? Não, vamos falar o português daquela regra. Na 4.2 lá, estava em português. O que eu faço? Estou explicando em português como que é fazer. O quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? K ao quadrado. Continua lendo para mim, Evelyn, por favor. Menos 2 vezes o produto com o... Então eu vou ficar 2 vezes K vezes o raiz quadrada de 3. 2 vezes K vezes raiz quadrada de 3. Mais o quadrado do segundo. Quem que deu essa chibidona aí? Cara, vou até ver que horário que aconteceu isso.
Aconteceu nos 34 minutos. Depois nós vamos ver se saiu do som. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Vamos resolver. K ao quadrado. Como que fica, Enzo? K ao quadrado? Poderia ser K vezes K, mas não. É K ao quadrado mesmo, tá bom? Agora presta bem atenção. Aqui que muita gente se atrapalha. Presta atenção. Mateusão, resolve aí, então. Como que fica aqui? 2 vezes K vezes raiz quadrada de 3. Ó, Matheus, resolva. Tá conversando? Tem que saber. Como que fica? 2 vezes K vezes raiz quadrada de 3. Tá, do jeito que tá certo. Só que eu vou organizar mais bonito. Como que eu organizo mais bonito aqui? Não sabe? Então presta atenção. Pedro, você que tá conversando com ele, mostra pra ele como que faz. Tá vendo? Como que fica 2 vezes o K vezes raiz quadrada de 3? De uma maneira organizadinha, bem bonitinha aqui. Ele atrapalhou você de aprender, né? Chamou você para conversar ou ele... Quantos? Não. Você quase acertou. Você faz o seguinte. O K é uma incógnita, eu não sei o valor. Pode ser uma incógnita ou uma variável, né? No caso aqui, variável. Você vai multiplicar quem você conhece. 2 vezes raiz quadrada de 3. Quantos que dá 2 vezes raiz quadrada de 3? Quantos? Quantos que dá 2 vezes raiz quadrada de 3? Fala, Aninha. Não, quase. É só você fazer do jeito que você está falando. 2 vezes raiz quadrada de 3. Você não sabe o valor exato de raiz quadrada de 3. Então você organiza desse jeito. 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes o K. Você só reorganiza. Deixa a incógnita para o fim. O valor da variável ou incógnita fica para o fim. Tá? Quem você conhece, coloca. Ah, mas raiz quadrada de 3 é um número irracional. Mas ele é representado por raiz quadrada de 3. Mas, agora eu quero saber quem sabe fazer isso aqui. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. É igual a quem? 3. Porque aqui, ó, é raiz quadrada, quer dizer que é índice 2. Corta lá fora, corta aqui dentro. Quem está aqui fora, sai. Ah, senhor, eu não acredito, só acredito se você provar. Então vamos provar. Raiz quadrada de 4 ao quadrado. Se pode cortar e a resposta dá 4, né, Pedro? Para de jogar as coisinhas nos outros. Ou você pode resolver. Quem é raiz quadrada de 4? Não é irracional, é racional. 2. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Olha lá, é verdade, então é só fazer corta. Tá provado, é isso mesmo. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 3. Certo? Certo, com certeza. A última, daí eu aperto pause para vocês fazerem registro. Quem é o primeiro termo? 2x. 2x. E o segundo termo? Meio só. Meio. Primeiro termo é 2x, o segundo termo é meio. Seguindo a regra do 4.2, como que é mesmo? O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do primeiro termo com quem? O produto do primeiro termo tem que ser com outra coisa. Vocês não copiaram inteiro lá? É o produto do primeiro termo com o segundo termo. Então 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Mais o último termo, o segundo termo ao quadrado. Olha aqui. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, x ao quadrado. Agora aqui, 2 vezes 2, 4. 4x vezes meio. E agora? 4x vezes a metade. Para multiplicar a fração, você tem que ter 2 frações. 4x não é fração. Vou transformar o 4x em fração. Quem é a fração do 4x?
Não, daí fica 1x, 4x dividido por 4. Dividido por 1. Inteiro é 1. Multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de 4x vezes 1. 4x. 2 vezes 1. 2. Quantos que dá 4x dividido pela metade? 2x. Então tudo isso aqui vai ficar menos 2x. Mais. Quantos que é meio ao quadrado? Meio ao quadrado. Como que acontece essa fração? Fica 1 meio, esse expoente vem em cima dos 2. Fica 1 elevado a 2 e 2 elevado a... Quantos que dá 1 ao quadrado? 1. Quantos que dá 2 ao quadrado? Então vai dar 1 quarto. Mais 1 quarto. Certo? Essa é a equação. Mas vamos ver o gráfico que eu esqueci de montar antes. Olha lá. 2x de largura, o quadrado. Aí vai no cantinho e tira meio. Tira meia unidade de um lado, meia unidade do outro. Tira os retângulos. E a expressão é aquela que eu falei para vocês. X ao quadrado menos... Opa, o que eu tinha feito diferente lá? Calma aí, vou apertar pau, não vai dar para me ver o vídeo, vou fazer de novo. Era o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Ah, já sei o que eu fiz errado lá. Presta atenção, vocês vão ver. Não, tem que ver o vídeo depois, não sei onde que eu errei lá. Mais o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo seria 1 quarto. Eu fiz essa parte aqui. 2 vezes x dá 4x. 4x vezes... tá errado aqui. Tá errado aqui. 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes meio dá 4x dividido por 2, que dá igual a 2x. Então aqui não é menos x, viu? Aqui é menos 2x. Vou arrumar. É o verdinho que tá errado. Ó. É menos 2x, porque aqui é o seguinte. 2x vezes metade, aqui foi tirado o total 1x. Aqui 2x vezes a metade, foi tirado um total de 1x. Aí foi tirado 1 quarto aqui no cantinho que eu devolvo no finzinho. Então não é menos x, é menos 2x. Pause para registro. Continuando. Ainda na página 49, 4.5. O terreno de esquina de um loteamento possui uma área de x ao quadrado. Agora será feita uma calçada com 2 metros de largura, conforme mostra a imagem abaixo, no caso aqui ao lado. Qual será a nova área do terreno? Então presta bem atenção aqui no desenho de vocês aí, ó. Ele tem uma esquina e o lado dele é de x e pro outro lado x. Aí vai ser tirado 2 metros de cada lado. Ele quer saber qual é a nova área que vai ficar aqui dentro. Aí se fala assim, professor, se eu soubesse que era 10 metros de lado por 10 metros de lado, ele ia ficar 64 metros quadrados. Por quê? Se fosse 10 vezes 10, dava 100 metros. Tira 2 metros de cada lado, ficaria 8 vezes 8, 64. Mas não sei, é x. Então, qual é o primeiro termo que eu tenho? X. Menos. Qual é o segundo termo? 2 é o que vai ser tirado. Ao quadrado. Então, como que fica essa equação? Já esqueceram? O primeiro termo é x e o segundo termo é 2. Como que fica? Mas lá no 4.2 ninguém copiou o 4.2, Tem que memorizar aquela lá.
Primeiro termo ao quadrado. ao quadrado menos duas vezes o produto dos dois termos, ou seja, x vezes 2, mais o quadrado do segundo termo. Resolvendo, x ao quadrado menos 2 vezes x, 2x vezes 2, 4x, mais 2 ao quadrado, 4. Pronto, resolvido. Essa é a equação. Certo? Já aperto pausa para registro, só um minutinho. 4.6. Eu vou dar um exemplo aqui, quem trouxer na próxima aula, que é amanhã, uma outra situação, problema, diferente da minha, não só nos números, né, Vitória? Não só nos números, mas valeu porque não tinha falado, agora estou falando. Não vale pegar o meu e trocar um número só. Elabore daí vai valer um visto extra. Elabore uma situação, problema, que utilize o quadrado da diferença de dois termos. Resolva, troque-a com o seu colega e juntos discutam sobre a resposta. Então eu trouxe um problema aqui. Presta atenção no problema que eu trouxe. Eu copiei da OBMAP Não vale copiar, esqueci. e fiz uma adaptação. A área. Na figura dada, temos dois quadrados. O lado maior mede A mais B e o lado menor mede B. Qual é a área da região cinza encontrada? Prestaram atenção aí ou não? Qual é a área da região cinza? Eu não quero saber da branca. Como que ficaria essa equação? A menos B? Não, menos B. A ao quadrado mais B. A ao quadrado mais B. Aqui eu vou falar um negócio pra você. Agora que eu percebi, eu usei não a diferença. Não usei da diferença. Mas como que seria? Qual é o tamanho de um lado? A mais B. Ao quadrado. Certo? Mas presta bem atenção. O quadrado grandão é A mais B ao quadrado. Essa fórmula vai dar a equação disso aqui todinho. Certo? Não é só da parte branca. Não é só da parte cinza. Como que eu faço aqui então? O quadrado do primeiro termo, nesse caso aqui é mais o quadrado duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Achei a resposta? A ao quadrado mais duas vezes A mais B vezes B mais B ao quadrado. Não tem, né, alternativa? Ainda bem que não tem, porque não é essa. Eu quero a parte cinza. Para eu pegar só a parte cinza, o que eu tenho que tirar? A parte branca. Eu tenho que tirar a parte branca. Então vamos achar a área da parte branca. Qual é a área da parte branca? A ao quadrado. Então eu vou tirar A ao quadrado. Como que fica essa conta? B ao quadrado. Tem alguma coisa do B ao quadrado tirando? Não. B ao quadrado. 2 vezes o A vezes o B. Tem alguma coisa tirando 2 vezes A vezes o B? Não. A ao quadrado menos A ao quadrado. Então a resposta final fica 2AB mais B ao... Qual é a resposta correta? Letra E. Certo? Você não precisa criar um desse jeito. Você pode criar parecido com o da largura do terreno lá, tal. Certo? Pode ser mais simples, um parecido com esse daqui, ó, 4.5. Certo? Certo. E essa aqui é uma atividade extra. A atividade extra, vou colocar uma nova regra, porque teve um aluno que fez uma vez atividade extra, não fez a lição de casa e substituiu a lição de casa pela atividade extra. Não. A atividade extra só vale se você fizer a lição de casa também. E como a lição de casa é para amanhã, eu quero que você faça só o 5.1. Só um.
Só um. 5.1 vale a lição de casa de amanhã. 4.6, se você trouxer uma diferente, vale uma lição A extra. de ontem não vale mais, senhor? A de ontem não. Como se ontem Presta atenção. Se vocês Eu fiz ontem, graças a Deus. fizerem o 4.6 e não fizer o 5.1, não valeu nenhuma das duas. Tem que fazer o 5.1 para valer a 4.6 também. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.